É um prazer estar participando e é uma honra, né, que Deus tem me dado de estar participando aí com você e com os amados irmãos. E dentro das minhas limitações, espero poder esclarecer algumas coisas dentro dessa temática que é tão atual, né, dentro da teologia, né? Afinal, o que é esse coach? O que seria coach? Bem, assim, tem duas situações, né? A primeira situação é que o coaching, né, é algo que veio dentro do mundo corporativo, né? Se você for verificar o conceito de coaching dentro lá da chamada sociedade brasileira, existe uma sociedade brasileira de coaching, né? Eles dizem mais ou menos o seguinte, eu até coloquei aqui o conceito, significa tirar o indivíduo de seu estado atual e levá-lo ao estado desejado de forma rápida e satisfatória. É um processo, né, que oportuniza a visualização clara dos pontos individuais de aumento de confiança, de quebra de barreira de limitação, para que as pessoas possam conhecer e atingir seu potencial máximo e alcançar suas metas de forma objetiva e principalmente de forma assertiva. Então, à primeira vista, se você for olhar, o coaching é algo interessante. Afinal de contas, quem não quer crescer, quem não quer multiplicar suas metas, quem não quer visualizar os seus pontos fortes e potencializá-los, ou visualizar os seus pontos fracos e eliminá-los, né, para alcançar metas, alcançar objetivos. Então, à primeira vista, é algo interessante. Por exemplo, existem coaching financeiro, não é? Coaching financeiro. Quem não gostaria de ter um coach para te ajudar a ganhar dinheiro? Hein, irmão? Meu Deus, Quem não é gostaria? forte. Eu quero um negócio desse para minha vida, né? Ó, tem coaching para novos empreendedores, né? Tem coach até para pais de primeira viagem, como você. Ajudam, ajudam com conselhos desde a gestação, passando pelo parto, dão dicas, fazem todo o preparo da gestação emocional, passando pelo parto, e ficam acompanhando o casal até 11 meses da criança. Então, quem não quer uma ajuda dessa, um suporte? Tem coach para pessoas doentes, tem coach para concurseiros, né? Pessoa que faz concurso público, aí tem aquele coach que fica ali te motivando, eliminando as suas fraquezas, eliminando a Nem preguiça. Então, é precisar, algo interessante. precisar do professor Vladimir, né? O coach é disso. Pois é, né? Derruba o professor. Então, é interessante. Só que o problema, Wilton, o problema é quando isso entra dentro da igreja. O coach é uma espécie de treinamento. É como se você tivesse uma mentoria. Você tem um mentor que acompanha você, que dá dicas, que te motiva, que te entusiasma, não é? Que busca visualizar todos os seus pontos fortes para que eles possam ser potencializados. E procura visualizar os seus pontos fracos onde eles sejam eliminados, para que, diante de tudo isso, você possa alcançar resultados. Seja, alguém escreveu aqui, coaching de emagrecimento. De repente, né, um coach para ajudar você a emagrecer. Então, é mais ou menos nesse sentido, de fazer com que as suas potencialidades elas sejam, né, focadas, enquanto que as suas fraquezas elas sejam dirimidas ou até mesmo eliminadas, sempre em busca de um objetivo. Como eles falam, você sair de um ponto A para um ponto B de excelência das suas potencialidades. O problema, pastor, é quando esses princípios são empregados dentro do ambiente eclesiástico, como uma forma de discipulado para uma espécie de, eu diria que, melhoria na performance do cristão. Esse é o grande problema, e isso é um modismo sério que tem entrado dentro da nossa igreja, porque ele traz vários problemas, desde a questão da centralidade do homem, aonde você, porque é um evangelho, uma palavra de Deus, aonde a centralidade não pertence ao Cristo e pertence ao homem, ele não é evangelho, é um outro evangelho, né? E Paulo, ele nos advertiu de forma muito expressa lá no livro dos Gálatas, né, na carta, na epístola aos Gálatas, quando ele fala que qualquer um, seja um anjo do céu, que venha a vos apresentar um evangelho diferente ao qual eu tenho pregado, que seja anátema ou que seja maldito, né, dependendo da interpretação.
Então, a teologia do coaching, ela traz essa roupagem, sim, de bem-estar. Existe uma teoria doutrinária nos Estados Unidos que é chamado de deísmo moralista terapêutico. O deísmo moralista terapêutico, ele faz muito sucesso nos Estados Unidos, sobretudo entre os jovens cristãos. Por quê? O que é que esse deísmo moralista terapêutico ele fala? Ele fala que Jesus simplesmente é um agente de bem-estar. Encaixa um pouco com o que você falou. Jesus ele é um agente de prazer. Ele existe, tanto Jesus quanto a religião, né, que é o religar, né, o ligar o homem a Deus, ele funciona como um ambiente de prazer. É o deísmo moralista terapêutico. Deísmo moralista terapêutico. Então ele tem essa ideia de que Jesus ele tem uma função de mera satisfação. A religião ela existe para trazer satisfação ao homem. Ela funciona como algo que vai trazer um prazer temporário, algo voltado para os teus sentimentos, ou seja, que relativiza a Deus, relativiza a palavra de Deus. É uma teologia pífia, voltada para o homem, voltada nas ideias humanistas, ideias pragmáticas, como alguém falou, não é? E essa é a ideia. O potencial está dentro de você. Há dentro de você um potencial, há dentro do seu interior uma força que Deus colocou, e Deus quer fazer com que essa força saia para que você alcance as suas metas, para que você alcance aquilo que você precisa, aquilo que você sonha, aquilo que você necessita. Então Jesus, na verdade, ele sai de personagem principal e ele passa a ser um personagem secundário dentro do seu projeto pessoal de vida. O que importa é o projeto pessoal de vida do Vladimir. O que importa é a satisfação, é o prazer do Vladimir. E Deus ele tem que proporcionar isso para mim, porque há uma força dentro de mim. Isso soa um pouquinho até mesmo com a questão da confissão positiva, né? Onde você confessa que há dentro de você e você determina, e porque está na palavra de Deus e você tem que exigir de Deus para que Deus ele cumpra a sua palavra. Sim, o coaching, para finalizar essa ideia, ela traz a ideia do eu, mais eu e menos Deus, né? E essa questão, ela derruba aquele conceito teológico que nós chamamos da depravação total, lá de Romanos 3:23, né? Onde fala que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Por quê? Porque no momento em que a doutrina da depravação total, ela diz que o homem é mau, ela diz que a natureza do homem é ruim, e diz que nós só não somos piores, inclusive Santo Agostinho ele fala isso, que nós só não somos piores por causa da graça de Deus. A graça de Deus nos torna menos piores, porque nós somos ruins e a nossa natureza é ruim. Mas o coach fala exatamente o contrário. O coach diz que você é bom, que dentro de você há algo mágico, algo extraordinário e que precisa ser potencializado. E isso derruba alguma das doutrinas fundamentais da nossa fé. Sim, é uma mistura de muita coisa. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que, inclusive, técnicas de indução hipnóticas são usadas nesse tipo de situação para tentar a manipulação da plateia. É algo assim muito, muito perigoso mesmo, e nós temos patrocinado isso. Porque a partir do momento que nós damos palco para essas pessoas, nós damos espaço para essas pessoas nas nossas igrejas, ou mesmo nós seguimos essas pessoas nas nossas redes sociais, ou compartilhamos vídeos e mensagens e tudo mais, de certa forma nós estamos patrocinando esse tipo de falso evangelho e falsa teologia também. Certa vez eu estava ouvindo a pregação de um desses pregadores coaches, e algo assim que ele falou que foi... ele disse o seguinte, falou: irmãos, eu estou pregando essa mensagem, eu resolvi pregar sobre essa questão emocional, eu resolvi começar a pregar sobre essa vida emocional do cristão, mas dentro de uma perspectiva coach. Ele disse pela seguinte maneira: irmãos, tem muita gente já pregando, falando sobre o Espírito Santo, falando sobre a volta de Jesus, falando sobre santidade,
Então, como tem muita gente falando sobre isso, eu resolvi não falar sobre isso e falar sobre a questão da saúde emocional do cristão. Naquele momento ali, eu olhei para ele incircunciso. Como é que tu deixa de anunciar o verdadeiro evangelho que Cristo anunciou, que é justamente santidade, o retorno triunfante de Cristo, é o arrebatamento da igreja, deixa de anunciar, falar sobre o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Como é que tu deixas de apresentar essas verdades bíblicas para tratar a questão emocional do cristão? Não estou falando que você não pode levar um psicólogo na sua igreja para trabalhar essa questão, que você não pode utilizar, de certa forma, algum momento para trabalhar isso, mas a pessoa dizer que não vou pregar sobre santidade, sobre Espírito Santo, eu não vou pregar sobre arrebatamento, porque muita gente fala sobre isso, eu vou falar sobre uma coisa que não tem prioridade, vamos dizer assim. Na verdade, eles pegam a verdade do Evangelho, as promessas do Evangelho, eles pegam a parte boa, a parte das bênçãos, né, que são prometidas, ou seja, eles pervertem, eles têm uma ideia baseada na fé, baseada nas promessas, e eles transformam isso numa espécie de confissão positiva, onde você tem um pensamento positivo, e ao declarar isso de forma positiva, você de alguma forma vai estar fazendo com que essa potencialidade, essa coisa boa, essa coisa maravilhosa que existe dentro de você, ela saia para fora. Eu costumo dizer que os pregadores coach, eles servem de anestesia para o crente que está doente. É uma espécie de anestesia, tá? Porque vai anestesiar o coração daquele que está doente, o coração daquele que já está frio, né? Então, as palavras de carinho, as palavras de amor vão aquecer o seu coração. Porque é um evangelho, Wilton, sem culpa. É um evangelho onde não se prega o arrependimento. É um evangelho onde você não combate o pecado. É um evangelho onde apenas e tão somente você fala de amor, mas você não fala de justiça. É por isso que atrai tantas pessoas, sobretudo pessoas que vivem uma vida longe de Deus, não querem um compromisso real com o evangelho, tá certo? Ou então pessoas que são emocionalmente doentes ou frustradas de alguma forma. Essa que é a verdade. Nós observando esses problemas do coach gospel, você poderia falar um pouquinho sobre a questão dos erros hermenêuticos e exegéticos que acontecem por conta dessa teologia? Olha, são muitos. Eu vou citar dois que eu achei assim bem interessantes. Por exemplo, lá na passagem dos evangelhos, quando Jesus ele clama ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Na passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus fala, se possível, afasta de mim esse cálice, a ideia é que, naquele momento, a interpretação mais aceita por quem estuda a Bíblia, é que naquele momento, Jesus ele estava se apresentando como o bode expiatório, como um cordeiro de Deus. Então, naquele momento, ele tinha a noção de que todos os pecados da humanidade inteira e todos os tempos seriam colocados sobre ele. Então, imagina, Wilton, todo o peso de pecado de todos os seres humanos ao longo de toda a história colocado sobre as costas ou sobre os ombros do Senhor Jesus. Jesus clamou ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas a resposta, na mesma frase, Jesus fala, mas que seja feita a tua vontade. Há um dos coaches muito famosos que ele fala o seguinte, ele usa essa frase fora de contexto, dizendo o seguinte, que em razão disso, dentro de nós, há uma força, há um poder capaz de mudar o nosso destino. Então, nós temos o potencial, dentro de nós, de mudarmos o destino, de mudarmos o rumo da nossa vida. Assim como Jesus disse, olha, Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, nós também temos essa prerrogativa, esse direito de mudarmos os planos de Deus para a nossa vida, o que é um absurdo. Que é um absurdo, que tira completamente o comando de Deus, tira o controle de Deus sobre todas as coisas e desbarata os propósitos de Deus para as nossas vidas. Outro texto que eu achei muito interessante é o do Salmo 51, verso 17. Esse aqui eu peguei a referência. O Salmo 51, verso 17 é aquela passagem que fala que Deus
não resiste a um coração quebrantado e contrito. Né? Algumas versões trazem texto Salmo brilhante 51, 51, verso 17. Esse texto aqui é um prato cheio, porque o que é que eles pregam? Que se você quiser tirar alguma coisa de Deus, chegue na presença de Deus com o coração quebrantado e contrito. Porque quando você chega na presença de Deus com o coração quebrantado e contrito, Deus perdeu. Porque Deus não resiste. Deus não pode resistir a você quando você está com o coração quebrantado e contrito. Quando, na verdade, a interpretação significa que Deus não te rejeita. Deus se importa. Meu irmão, quando você está com seu coração quebrantado e contrito, Deus olha do céu e Ele se importa. Ele sente a tua dor, mas não significa que Ele perdeu e que Ele vai fazer todas as suas vontades, porque a vontade dEle é soberana e prevalece sempre. Então, são microtextos fora de contextos que são pretextos de heresia para esses tipos de pregadores. Isso é muito complicado. Sim. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, ele fala isso sobre doutrinas de demônios, né? São as famosas doutrinas de demônios. Ele fala mais ou menos assim: trazidas por falsos profetas, com a sua mente cauterizada, né? E farão muitos apostatarem da sua fé. Sim, eu separei duas referências bíblicas sobre isso, uma no Antigo Testamento, né? E uma no Novo Testamento, né? Do Antigo Testamento é a velha passagem lá de Gênesis, né? Bem conhecida, no capítulo 3 de Gênesis, no verso 1 ao 5, né? Quem quiser acompanhar. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 5, que fala do encontro da serpente com Eva, não é? Aquela famosa pergunta, né? Que a serpente fala assim: olha, é verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma da árvore do jardim? Aí a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer nem tocar, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, é o velho desejo do homem de ser equiparado a Deus. É o que os coaches fazem. Então a gente vai ver então que no contexto bíblico, o primeiro coach a existir foi a serpente. Satanás é o primeiro coach. Porque o que é que ele fala para Eva? Ele fala: olha, Eva, é o seguinte, Deus está de papo furado com vocês. Vocês podem comer sim, porque na verdade Deus está com medo de que vocês tenham o mesmo conhecimento que Ele tem. Ou seja, é o que o coach faz. O coach fala: olha, você é o centro de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. Né? A sua justiça é tão alta que você não é inferior a Deus em nenhum momento. Então, esse afagar, né, esse aquecer o coração, esse afagar o ego que a serpente fez, é exatamente o que o coach faz com você. Fala: olha, você é bom, você é especial, a sua justiça é forte, há um potencial imenso dentro de você, Deus quer te usar, Deus precisa de você. Parece comercial lá daquela faculdade, né? Aqui você pode, e assim, e assim por diante. Outra referência é 2 de Coríntios, capítulo 11, perdão. Perfeito. 2 de Coríntios, capítulo 11, verso 3 ao 6. E diz assim: temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e purezas devido a Cristo. Pois, se vem alguém e prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou o evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem, porque suponho em nada tenho sido inferior a esses super apóstolos, e embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento, e em tudo, por todos os modos, temos manifestado isso a vocês. Se você for analisar, eu acho interessante que Paulo ele usa um termo em grego, que é o uperlien. Uperlien, traduzindo para o nosso português, significa aquilo que excede, aquilo que vai além dos limites. Então, ele chama esses apóstolos de super apóstolos, ou apóstolos que vão além do limite, apóstolos que excedem. Paulo, como você sabe, ele escreveu a sua segunda carta aos Coríntios para defender o seu ministério.
Por isso que ele conta da visão que ele teve, que ele foi até o terceiro céu, fala da questão do espinho na carne, tudo que o Senhor falou para ele. Então, ele estava defendendo o seu apostolado. Por quê? Porque havia ali na comunidade da igreja em Coríntio os chamados superapóstolos, aqueles que pregavam e tinham tanta autoridade no falar, como Paulo fala assim, embora eu seja fraco no falar, olha só a humildade do apóstolo Paulo, né, o maior teólogo de todos os tempos. Eu sou fraco no falar, mas não sou no conhecimento. Então ele fala assim, esses caras falam bem, esses caras falam demais, esses caras têm uma oratória maravilhosa, esses caras falam melhor do que eu, e vocês estão sendo seduzidos pela falácia, pela boa lábia deles. E isso não é muito diferente do que os coaches fazem hoje. Eles usam, que acho que é o nosso próximo tópico, eles usam exatamente a sua oratória, eles usam o discurso retórico com falsas premissas nesse sentido, para enganar, para seduzir, para trazer um evangelho que eu costumo dizer mais palatável. É um evangelho sem culpa, o evangelho onde você não precisa confessar pecado, o evangelho onde você não precisa se arrepender, o evangelho onde você não precisa ter mudança. Que maravilha de evangelho é esse, né? Onde você só precisa receber o amor de Deus e as bênçãos de Deus, e você não precisa em nenhum momento mortificar o seu eu, mortificar a sua carne e renunciar ao pecado. Principalmente nesse contexto contemporâneo onde a gente vive, quem não quer amor? Quem não quer ser amado? Quem não quer um abraço? Então, é algo muito bom de se aceitar. Aproveitando esse gancho que nós falamos dos superapóstolos, né? A gente entra aqui no nosso próximo ponto, né? Que é as técnicas, né? Basicamente, eles usam a técnica da retórica, né? Que é aquela fala com eloquência, uma boa didática, para tentar causar uma reflexão nas pessoas que estão ouvindo, e eles usam o sofisma, né? O que é o sofisma? O sofisma, ele é uma perturbação, uma conturbação da própria verdade em si, produzindo uma ilusão, né, sobre a verdade que é concebida. E diante dessa questão da linguagem retórica associado ao uso dos sofismas, né, repetindo que é um raciocínio, né, que produz uma ilusão da verdade. Aí eles usam a questão do som ambiente, a questão da eloquência ao falar, luz baixa, o palquinho, o holofote, ali direto no pregador, e eles usam uma linguagem toda emocional, é praticamente um teatro, né? Se você for observar essas igrejas neopentecostais de hoje em dia, normalmente elas são escuras, né? Praticamente a iluminação ela só é direto no palco, quando não a própria pintura da parede é uma pintura escura, não é? Que é para causar aquele clima mais intimista, para que a pessoa se sinta mais relaxada e mais tendente, na verdade, até a chamada indução hipnótica. Você tocou num ponto interessante. Nem sempre vão para cultuar a Deus. Eles vão para cultuar a si mesmo, né? E esses pregadores muito hábeis, eles sabem usar as chamadas técnicas de indução hipnótica, né? Eles sabem usar a chamada, que nós chamamos de estimulação sensorial. A igreja toda negra, toda preta, luz baixa, o holofote direto no pregador, aquela música ambiente no teclado, tal. Exatamente, aquele tom quase melancólico, aquela linguagem emocional para fazer você chorar. Isso nós chamamos de estimulação sensorial. Seria por esse motivo que essa teologia do coach, esses pregadores coach, esse coach gospel faz tanto sucesso? Sim, eu poderia aplicar 4 motivos básicos, né? O primeiro, a superficialidade da pregação da teologia no Brasil. Nós sabemos que, infelizmente, na maioria das igrejas, a teologia ela é pregada de uma forma bem superficial. O segundo motivo, eu poderia dizer a deficiência de formação de grandes líderes, de pastores realmente, líderes com liderança e preparados na palavra de Deus. Uma terceira seria a questão da existência de pessoas emocionalmente doentes e que, de fato, precisam ter o seu coração e o seu ego acalentado, né? E os coaches se aproveitam desse estado de emoção da pessoa para poder
pregar esse tipo de evangelho, não são pessoas que precisam, que estão vulneráveis e precisam ouvir esse tipo de palavra, e também a questão do discurso, né, da oratória, retórica que eles usam, que é algo assim que realmente convence, é algo assim de uma teatralidade tão grande que chega a convencer mesmo, e sobretudo essas pessoas que estão com o coração e com a alma vulnerável, né? Amém. Eu quero agradecer também pelo convite e me coloco à disposição também para participar de outros eventos com os irmãos. Amém. E eu quero dizer que o objetivo dessa live não é detonar a imagem de ninguém ou detonar o ministério desse tipo de teologia, mas a ideia, na verdade, é nós voltarmos a um evangelho verdadeiro, né? Voltarmos ao evangelho de Cristo, voltarmos ao evangelho puro, ao evangelho que prega culpa, que prega arrependimento, que prega a confissão de pecados, que prega a salvação do homem pela graça e não pelas suas obras, não pelo seu eu, né? E se você que está aí assistindo, de alguma forma, se vê numa situação de vulnerabilidade, numa situação de baixa estima, numa situação até mesmo de depressão, eu quero te dizer que nesses coachings você não vai encontrar solução para os seus problemas. O que você vai encontrar é uma palavra breve, curta, que vai aquecer o seu coração, que vai trazer uma anestesia espiritual temporária, mas que vai passar. A verdadeira mudança de rota na sua vida é o verdadeiro e autêntico Evangelho de Cristo. Só o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz de Cristo, só ele vai trazer verdadeiramente o alívio, não apenas imediato, mas o alívio para essa vida e para a vida eterna.